do Vascão aí, Breno Monsef, vai. Vamos lá então para falar do Vasco, possibilidades de saídas, cara, de um quinteto no elenco do Vasco. O Rossi tem o interesse do Paysandu no Rossi, e aí o Rossi poderia puxar uma barca de saída do Vasco. O Serginho tem o interesse do Criciúma. Além dele, Pablo Galdames, Zé Gabriel e o Bruno Praxedes podem deixar o Vasco nessa janela aí de meio de ano. Então Rossi, Serginho, Galdames, Zé Gabriel e Praxedes, o Vasco buscando negociar, dispensar e, enfim, ter uma economia também, além de buscar reformulação nesse elenco Cruz Maltino. Então, são jogadores que podem sair. Quem deve puxar a fila é o atacante Rossi, que pode aí sair para o futebol do Paysandu. Bom, sobre os reforços recentes, né? E aí eu boto o Payet nesse bolo, já que o Payet tá com problemas físicos. Mas assim, o Payet tá treinando 100%. Então o Payet retorna domingo no jogo contra o Grêmio. Sobre o Souza tá com problemas no joelho e o tratamento com ele tá sendo especial, um retorno gradativo. Há chance dele ser relacionado domingo. Então o Souza deve jogar no domingo contra o Grêmio, não como titular, mas pelo menos ganhar alguns minutos. Alex Teixeira e Coutinho estão integrados, então situação normal para eles. Basta apenas pegar ritmo de jogo e aí podem atuar até mais contra o Grêmio em Chapecó no próximo domingo. Então, essas as informações do Vasco. Hoje mais um dia de treinos comandado pelo Rafael Paiva. Nesse jogo de domingo contra o Grêmio, o Vasco buscando voltar a vencer. É o macho da gama, né, ô Gabriel Farias? Tentando aí se reencontrar após a derrota para o Atlético Mineiro, né? É isso, né? Tentando encontrar o caminho das vitórias de novo. Tem mais um jogo importante no fim de semana e no meio do caminho aproveita para ir, de repente, liberando uma galera do elenco que, conforme o Breno falou, jogador que desperta interesse, o Rossi, por exemplo. Tem que abrir um certo espaço também nessa folha salarial. Lembrando, né? A gente fala muito da questão da SAF, o Vasco buscou o Coutinho, mas o Pedrinho tá se virando, né? Tá tendo que tirar daqui e botar dali pra fechar as contas direitinho. Eu não quero ser chato, não, mas uma tarefa. Mas tá? aí, abrir espaço no elenco é uma medida inteligente, pô. Sim. Porque aí você, não é nada. Você libera um cara de 80 mil, um de 100, você vai dando uma oxigenada na folha salarial pra você buscar um outro reforço, pra você valorizar um atleta um pouco mais jovem. Nesse ponto, eu acho que o Pedrinho faz um bom trabalho até aqui. A gente tá preocupado e eu reparto na mesma preocupação que você em relação a essa questão da SAF, o Vasco vender logo, mas, cara, precisamos admitir que o Pedrinho tem tomado decisões bem interessantes, tem apagado incêndios e o Vasco, assim, o reflexo, não que dentro de campo o Pedrinho tenha tanta influência, né? Acho que é o trabalho do Rafael Paiva, mas ter um pouquinho mais de paz para trabalhar um ambiente equilibrado, como o Vasco vem apresentando nas últimas semanas, acaba contribuindo bastante também. Para domingo, o Vasco tem uma indicação dos treinos de ontem e de hoje, que é a possibilidade do Felipe Coutinho ser titular na equipe do Vasco para enfrentar o Grêmio no próximo domingo, 7 horas da noite, na Arena Condá, em Chapecó. O grande ponto para domingo é a questão física do Coutinho, porque ele vem também já treinando 100% com o grupo. Na semana passada, o Coutinho chegou a ser integrado, ele fez uma semana de treinos, só que não 100% das atividades. Como ele estava 2 meses sem treinar e sem jogar, ele estava com uma questão física que o impediu de participar de todas as atividades. Então a verdade é que ele não conseguiu, ele não aguentou participar de tudo. Né? Ele participou de algumas atividades e no restante ele ou foi para academia, fez recondicionamento, enfim, não participou 100% com bola o Felipe Coutinho. O grande ponto seria a questão do Adson. O Adson passa a ser dúvida. Então a troca acaba sendo quase que natural. Sai o Adson do time, se ele não estiver 100%, e entra o Felipe Coutinho na equipe do Vasco. Então, devemos ter a dupla, de fato, Payet e Felipe Coutinho jogando juntos. É o grande ponto dessa semana pra gente acompanhar no Vasco ao longo desses dias aí de treino, já que o Rafael Paiva vai ter pela terceira vez a semana livre para preparar a equipe do Vasco, pensando nesse jogo do próximo domingo. Então, o grande ponto para hoje é esse, né? O Felipe Coutinho treinando normalmente, participando das atividades com o grupo como titular e dando essa indicação pra gente e pro torcedor. Na apuração, então, a gente podendo dizer isso. Felipe Coutinho deve ser o titular, inclusive no lugar do Adson, que mais uma vez sentiu a parte física e não acaba sendo certeza para atuar no próximo domingo, tá? Cara, é questão de tempo, né? É só o que deixaria o Felipe no banco seria a questão física, né? Porque, claro que quando ele tiver na sua plenitude ou perto dela, fisicamente, né?
ele vai ser titular desse time tranquilamente, sem qualquer tipo de ameaça. Concorda, né, Vitor? A primeira questão é a gente saber onde fica o H do Felipe Coutinho. Uma grande dúvida que o Edmundo teve. Você viu isso, Brandão? Não. Não viu? Pois procure as lives do depois do P. Edmundo. Depois do P. Tá confirmado? O Felipe Lembrando Coutinho. que o Felipe Coutinho tem o H e tem 2 L's. Tem 2 L's, então. Aí o Edmundo, importante, hein? O Edmundo, ou quem cuida do canal dele lá, teve um pouquinho de dificuldade pra achar onde fica o H do Felipe Coutinho. Mas, enfim, vai demorar, tá? É depois do primeiro P, né? Depois do primeiro P, exatamente. Tem isso. Não é Felipe Coutinho, não. Sobre a titularidade vai demorar. Eu acho que... mas se pelo que o Breno trouxe aí pra gente agora, Já é domingo. já é domingo. a titularidade forçada. Porque eu acho que ele não tá preparado nem pronto pra ser o titular do Vasco nesse momento. É uma questão física, não é de talento. Não, eu acabei de falar. Só o que deixaria o Felipe no banco agora seria a questão física. E nesse momento, se o Paê também tiver à disposição, acho que só tem uma justificativa pra isso, né? E eles não vão jogar juntos, cada um joga um tempo. Não, pelo noticiário do Breno, os dois vão jogar juntos. Tudo bem, vamos lá. Isso é o que o Rafael Paiva está planejando fazer pra esse jogo do final de semana. Agora, o Vasco joga quarta, domingo, quarta, sábado, tem Copa do Brasil. Ah, sim, tem uma maratona aí. Não é o jogo de domingo que vai condicionar as demais escalações do Vasco. O jogo de domingo é um jogo importante contra o Grêmio, mas a partir de então o Vasco já vai jogar pela Copa do Brasil, jogo já confirmado para quarta-feira contra o Atlético Goianiense. Depois volta, faz mais um jogo do Campeonato Brasileiro, depois tem a volta na Copa do Brasil, depois tem um outro jogo do Brasileirão, que é o clássico contra o Fluminense, salvo engano. Ou seja, o Vasco tem muitos jogos aqui pela frente. Para esse final de semana, os dois estão 100% garantidos, confirmados. E como disse o Breno, a tendência é que os dois sejam titulares. Pode mudar, ainda é quarta-feira, né? Tem outros treinos daqui pra frente. Agora, eu não vejo a longo prazo os dois jogando todas essas competições, todos esses jogos com essa formação. Principalmente o Paê, né? O Paê não conseguiu até agora. E o Coutinho tava numa liga onde a parte física não colabora, né? Porque é uma liga onde a exigência é baixíssima. Ou seja, esse jogo, beleza. Até para os dois se conhecerem, se entrosarem, isso pode acontecer. Daqui pra frente, acho improvável. Acho que para os dois serem titulares absolutos do time, bem fisicamente, a gente escalha o Vasco de ponta a ponta com Coutinho e Paê, vai demorar. Talvez em jogos específicos. Talvez nos jogos das Copas, se o Vasco estiver mais tranquilo no Campeonato Brasileiro. O Rafael Paiva vai ter que saber tranquilo, não, Vitor? Por enquanto tá. Pode não estar daqui a 6, 7 rodadas. O Vasco hoje tá muito mais perto da galera de cima do que de baixo. Sim. E se continuar com esse aproveitamento, quando as Copas afunilarem, o Vasco tem um adversário bem acessível, que é o Atlético Goianiense. Quando as Copas afunilarem lá na frente, o Vasco, estando tranquilo no campeonato, o Vasco pode se dar ao luxo de priorizar a Copa do Brasil para tentar buscar um título que não vem de 2013. E que financeiramente teria uma importância tremenda, né? 2011, perdão. Que foi contra o Coritiba, gol do Éder Luiz, enfim. É um título que já não vem há bastante tempo, foi o último grande título conquistado pelo Vasco. Diego Souza, né? Era um timaço, Dedé, Anderson Martins, Fernando Praz, enfim, Fagner. Era um timaço. O Vasco hoje ainda precisa pontuar no Campeonato Brasileiro para ficar tranquilo. O Vasco tem uma distância considerável, mas ainda tem um turno inteiro pela frente. Se o Vasco subestimar essa luta contra o rebaixamento ou superestimar o próprio time, o Vasco pode se dar mal. A partir do momento que você atinge a pontuação para ficar tranquilo, de segurança, 45, 50 pontos, o Vasco pode focar 100% na Copa do Brasil, se a situação estiver encaminhada no Campeonato Brasileiro. Aí você pode ter um Paê 100% titular, um Coutinho 100% titular, um Souza talvez jogando ali, a gente não sabe, porque o Hugo Moura fez bons jogos recentemente, não sei. Eu acho que o Hugo Moura fez boas partidas. Pelo menos 2 seguidas em São Januário. Eu acho que, assim, contra o Atlético, ele fez uma excelente partida pro Atlético. Deu uma assistência pro gol do DVD contra o Atlético, realmente. Não foi o melhor jogo do Hugo Moura, mas ele deu assistência, por exemplo, pro gol do DVD. O passe pro gol foi dele. Um dos líderes em desarmes do time. Se ele não está sendo um grande jogador, ele tá bem melhor do que quando ele estreou no Vasco, O grande, não, porque a estreia foi desastrosa, né? Desastrosa. A estreia desastrosa foi do Emerson Rodrigues. Não, a estreia foi boa, tá? Os primeiros jogos, ele foi bem contra o Fluminense. Ele dá uma assistência pro gol do Verratti contra o Fluminense, num cruzamento. Os jogos seguintes. O jogo seguinte contra o Atlético é que ele é expulso. Tem o jogo do gol do Sforza contra o Corinthians.
O Hugo Moura foi um dos melhores em campo. Ele dá, inclusive, o passe pro gol do Lucas Piton, uma fatiada sensacional. Cara, foi o que ele fez no jogo. Não, ele foi a proteção do sistema defensivo. O grande problema do Vasco era a proteção. O Vasco era um time desprotegido. Os volantes do Vasco marcavam fofo. Desde que o Hugo Moura entrou, o Vasco sofreu menos gols. É um fato, é uma estatística. Não sei se o Souza vai jogar a curto prazo também. Mas pensando a longo prazo, nesse time ideal, lá na frente, Coutinho, Payet, pode ser que a gente coloque o Souza sendo o primeiro volante na vaga do Hugo Moura, porque o Souza tem muito mais qualidade. Mas eu só enxergo esse time sendo titular, com todos eles 100% a longo prazo. Isso pode acontecer domingo, como disse o Breno no noticiário, mas é uma situação forçada. O Coutinho entraria único e exclusivamente por ser o Felipe Coutinho. Nenhum outro jogador, nas condições físicas dele, Teria essa oportunidade. seria titular já de cara num jogo tão difícil contra o Grêmio. Vai ser em Chapecó esse jogo, né? Mas não deixa de ser um jogo fora de casa. O Payet. Nenhum outro jogador teria tamanho tratamento, tamanha proteção nas condições que o Payet está nesse momento, se não fosse o próprio Payet. Se eles jogarem juntos, eles vão jogar pelo nome. Vão jogar pela condição física, pelo que já construíram. Condição técnica, melhor dizendo. Não pela condição física. O Payet já tá recuperado, o Breno tá falando sobre isso. O Payet já tá recuperado há bastante tempo e tudo mais. O Coutinho não é lesão, é ritmo de jogo. Ritmo de jogo você só tem jogando, mas você pode dosar, jogar 20 minutos num jogo, 30 no outro. E aí mês. eu pergunto pra vocês, Felipe Coutinho e Payet jogam pelo lado esquerdo do campo. É um problema ou quando os caras têm uma qualidade extra, dá pra você equacionar isso? Pô, se tratando de Felipe Coutinho e Payet, cara, isso eu acho que o lado de campo é o que menos Eu importa. concordo com você. Qualidade é absurda, né? Só trazer aqui os números do Vasco, os últimos 5 jogos antes da derrota pro Atlético, o Vasco empatou em 1-1 com o Botafogo, depois, saiu aqui, o Vasco empatou em 1-1 com o Botafogo em São Januário, depois venceu os 3 jogos seguintes, vou pegar aqui, Fortaleza por 2-0, venceu o Inter por 2-1, venceu o Corinthians por 2-0 e o Atlético Goianiense por 1-0. Todos eles com o Hugo Moura sendo titular. Assim, inegável que o Vitor falou, que o Vasco melhorou muito defensivamente, né? A proteção à zaga melhorou bastante. E não que o responsável seja o Hugo Moura, mas certamente ele ajudou Ele nessa colaborou, proteção, né? cara. Agora, a gente sempre quando tem estreia, a gente costuma, né, ter cautela na hora de avaliar. Toda estreia, ela tem um nervosismo maior, enfim. Mas o Emerson Rodrigues, eu acho assim que poucas vezes uma estreia tão desastrada como a do Emerson Rodrigues. Jogador que estava jogando a Major League Soccer, que está longe de ser o melhor campeonato do mundo, né? Campeonato de pouca exigência, principalmente física, né? Quase que um entretenimento, não que o nosso futebol não seja, né? Mas aqui a gente tem muito mais paixão do que eles. Colombiano, ou seja, ele tá saindo do país dele para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil. Em um time que tem um total de 0 jogadores da nacionalidade dele, ou seja, não tem ninguém para ajudar na adaptação. Pro primeiro jogo fora de casa, com o time perdendo por 2-0 contra um adversário fortíssimo. Eu não vou condenar jamais uma estreia nessas circunstâncias e nessas condições. Não conheço, não vou aqui mentir, não tinha visto ele jogar em momento nenhum. Não faço ideia de como é o desempenho dele nas outras ligas. Mas eu vou respeitar o departamento de scout e o departamento de futebol do Vasco e vou ter um pouquinho mais de paciência. Eu entendo que ele é um jogador com as características que o Vasco estava precisando, mas que não ia mudar o jogo, nem tem essa capacidade e estava claramente nervoso, perdido. Calma, a estreia foi muito ruim, realmente. Errou bastante. Mas eu entendo que pra gente fazer uma análise do futebol dele, a gente precisa ver ele jogar mais vezes. Não tem como a gente já cravar. Acabei de falar do Hugo Moura. Ele foi expulso de uma maneira bizarra contra o Atlético. Foi. Um passe errado pra trás horrível e um cartão vermelho tolo. E hoje ele é titular, deu a volta por cima. Vários jogadores estreiam muito mal e devagarzinho vão se adaptando, vão se acostumando. É um estilo diferente de futebol. Então vou ter um pouquinho mais de paciência.